1 de Coríntios, capítulo 12, de versículo 4 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les é dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro fé, por el mesmo Espírito, a outro dones de sanidades, por el mesmo Espírito, a outro el hacer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos gêneros de línguas, a outro interpretação de línguas, pero todas estas coisas las hace uno e el mesmo Espírito, repartiendo a cada um em particular como ele quer. Então, nós já hemos estudado vários de los dones, já hemos estudado palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom de fé, já hemos estudado o dom de fazer milagros, já hemos estudado também o dom de discernimento de espírito, e hoje vamos estudar os dones de sanidade, os dones de sanidade. É interessante saber que não há muita explicação na Bíblia, não há vamos dizer assim, estudo na Bíblia solamente sobre os dones de sanidades, hablando sobre esse dom. Claro, há muita demonstração de este dom, de los dones de sanidade, tanto no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, na igreja primitiva. O livro de Hechos está lleno de los dones de sanidades, pero em si não temos muitos versículos bases para explicar sobre este dom, pero nós vemos aí no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, que habla disso. E, na verdade, em 3 lugares habla de los dones de sanidades em 1 de Coríntios, capítulo 12. Pero a Bíblia, nós vemos que os dones do Espírito Santo estão divididos em 3 classes de dones. Dones de revelação, dones de poder e dones de inspiração. Dones de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Os dones de poder é o dom de fé, dom de hacer milagros e dones de sanidades. Então, os dones de sanidades que vamos estudar hoje estão dentro de los dones de poder. E terceiro são os dones de inspiração, que é hablar diversos gêneros de línguas, interpretação de línguas e profecia. Hoje estudaremos sobre os dones de sanidade. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a outro fé por el mesmo Espírito, a outro dones de sanidades por el mesmo Espírito. Então, nós já hemos estudado vários dos dones e hoje vamos estudar dones de sanidade. A primeira coisa que é importante saber sobre esses dones de sanidades é que é o único de los dones que está en el plural. Se você tem sua Bíblia aberta em 1 de Coríntios, capítulo 12, você vai ver que todos os dones, de los 9 dones, 8 está en el singular. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, hacer milagros, profecia, discernimento de espírito, diversos gêneros de línguas, interpretação de línguas. Agora diz assim, dones de sanidades. Dones, não é uno. Dones de sanidades. Todos os demais é dom de diversos gêneros de língua, dom de interpretação de língua, dom de palavra de sabedoria. Pero quando se refere a la sanidade como um dom sobrenatural, está no plural. Dones de sanidades. A Bíblia não explica o porquê os dones de sanidade. A Bíblia não nos diz uma razão clara de por que especificamente se refere como dones de sanidades. Há uma interpretação ou uma sugerência de pessoas que estudam a Bíblia que a razão que habla dones de sanidades é porque há várias classes de enfermidades.
Então, por exemplo, se for solamente um dom de sanidade, pudera ser que não ia cobrir as diferentes classes de sanidades. É uma interpretação. Como eu dije, a Bíblia não explica sobre isso, mas os estudiosos da Bíblia, eles sugerem que é isto, dones de sanidades, porque há diferentes classes de dones. Então, sugere que há várias classes desse dom, possivelmente porque há várias classes de enfermidades no mundo. Normalmente, as pessoas que possuem esses dones, os dones de sanidades, eles têm especificamente uma ou duas ou três áreas onde eles atuam. Por exemplo, há homens de Deus ou mulheres de Deus que são usados, por exemplo, para sanar pessoas do ouído, de ser mudo, verdade? De tartamudear, de coisas assim. Então, esta é a área forte desta pessoa. Há outras pessoas que dones de orar por os cegos e os cegos vão ver. Então, você vê que uma pessoa não tem todos os dones de sanidades. E vamos a ver isso que Jesus era a exceção. Jesus sim tinha todos os dones de sanidade. A Bíblia diz que Jesus sanava todas as enfermidades. Pero a Bíblia não diz que todos os homens, os demais, sanavam de todas as enfermidades. Então, nós vemos que normalmente as pessoas que são usadas com os dones de sanidades, eles têm algumas áreas específicas que são usados. Essa é uma explicação da possível razão por que Pablo escreveu dones de sanidades. Por exemplo, há um pastor que se chamava Kenneth Hagin, e este pastor tinha os dones de sanidades, pero en el caso de ele, especificamente, os dones que ele tinha eram na área de cânceres e de tumores. Então, ele relatava que, depois de orar, muitas pessoas que tinham cânceres e tinham tumores, esses cânceres, esses tumores, desapareciam. Às vezes instantaneamente, às vezes depois de um mês, se constatava, pero quase todas eram sanadas, porque esta era o dom de sanidade que tinha este pastor. Há pessoas que são usadas por Deus para sanar gente da coluna. Então, é como que se fosse assim, uma especialidade de cada pessoa que tem os dones de sanidades. Agora, no ministério de Jesus era diferente, porque no ministério de Jesus, todos os tipos de enfermidades eram sanadas. Por que é isto? Porque Jesus tinha el Espírito sem medida. Então, todos os dones de sanidades estavam com Jesus. Então, esta é a explicação de que possivelmente a razão por que Pablo escreve os dones de sanidades. É importante também saber que os dones de sanidades é uma forma sobrenatural de sanidades. Os dones de sanidades eram parte do ministério de Jesus quando estuvo aqui na terra. Jesus tinha este dom, pero também Jesus deu autoridade a seus discípulos para sanar a los enfermos. Mais adelante, nós vamos a ver que nem todos têm o dom de sanidade, pero a Bíblia nos diz que todos devemos orar por los enfermos. Jesus nos deu a ordem e o poder de orar por los enfermos. Então, em Mateus capítulo 10, Jesus entrega uma missão a seus discípulos. E a sanidade dos enfermos hace parte desta missão que Jesus deixou para seus discípulos. Eu vou a ler em São Mateus, capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. São Mateus, capítulo 10, versículo 7 e versículo 8, diz assim: E yendo, Jesus está falando, e yendo, predicar, dizendo, el reino de los cielos se ha acercado. Então, Jesus nos manda ir a predicar. Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, ressuscitad muertos, echad fuera demônios. De graça recebisteis, dad de graça. Então, Jesus dá uma ordem para seus discípulos, e obviamente, hoje, nós outros somos os discípulos de Jesus. E nesta ordem que Jesus nos dá, havia que devemos predicar o evangelho, que devemos limpiar os leprosos, que devemos ressuscitar os mortos, echar fora os demônios, pero também disse sanad enfermos. Então, Jesus dá esta ordem para cada um de nós outros, de seus discípulos. Mais adelante vamos a ver
que isto não significa que todos os discípulos han recebido os dons de sanidade. É algo diferente, mas não quer dizer que não podemos orar por as pessoas e elas serão sanadas. Para entender bem sobre os dons de sanidade, que é uma forma sobrenatural de sanidade, e não são hechos por ciências ou conhecimento médicos. Então, é importante saber que quando a Bíblia habla de los dones de sanidade, é algo hecho de uma forma sobrenatural. Não é que deram na medicina e a pessoa se sanou. Por exemplo, Lucas, ele foi um discípulo de Jesus. Lucas, ele era médico. E Lucas estuvo viajando com Pablo em muitas ocasiões, pero a Bíblia não registra que era Lucas que sanava a los enfermos através de sua medicina, através de los meios da medicina, sino que era por meio de Pablo que o Espírito Santo sanava com milagros, de uma forma sobrenatural. E, además de isso, Lucas foi a pessoa que escreveu o livro de Hechos, inspirado por el Espírito Santo, e ele era médico, pero ele relata muitos milagros no livro de Hechos. Então, aqui, quando a Bíblia se refere aos dones de sanidades, é de uma forma sobrenatural. Claro que nós reconhecemos a ciência, reconhecemos que os médicos são uma bendição dadas por Deus, pero os médicos não têm os dones de sanidades. Eles têm o conhecimento e dentro de lo que a ciência permite, eles podem sanar a los enfermos. Pero quando hablamos de los dones de sanidade, estamos falando de algo sobrenatural, dado por el Espírito Santo. Então, quando ocorre uma sanidade de uma forma sobrenatural, esta não ocorreu porque uma pessoa tomou uma medicina e passou por um tratamento, sino porque houve uma sanidade sobrenatural que vem de Deus. E nós outros, uma vez mais, não estamos em contra da medicina, de los médicos, de los doutores, pero nós outros creemos que Deus pode também sanar as pessoas de uma forma sobrenatural. É interessante porque Pablo tinha o dom de los dones de sanidades. Eu não sei qual era a especialidade, vamos dizer assim, de Pablo, pero não era todo o tempo que obrava este dom. Por exemplo, nós vemos que Timoteo, por um tempo, teve um problema em seu estômago. E que a Pablo disse: Timoteo, toma um pouco de vinho para que melhores de tu estômago. Pablo pudera haver usado este dom para sanar a Timoteo. Pero por que Pablo não o hizo? Porque os dones de Deus, do Espírito Santo, operam quando Deus quer. Quando Deus quer fazer, a Bíblia diz que é através do Espírito. Não é que eu não disse, eu quero a hora que aconteça milagre, vai acontecer. É Deus que hace fluir estes milagres. Então, é importante saber disso também. Os dones de sanidades são mais destacados no Novo Testamento que no Antigo Testamento, principalmente no ministério de Jesus. Então, no Novo Testamento, nós vemos mais relatos e registros de los dones de sanidades, especialmente no ministério de Jesus. Agora, também é importante recordar que não todas as sanidades são resultado de los dones de sanidades. Por exemplo, uma pessoa pode ser sanada porque creyó em lo que dice a palavra de Deus. Uma pessoa leu a Bíblia, e a Bíblia diz que nós devemos crer que Deus nos vai sanar, e Deus nos vai sanar. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, e uma pessoa pode ler a Bíblia, e através da fé que a palavra de Deus traz, esta pessoa vai ser sanada. Por exemplo, há um pastor que ele conta em seus livros que ele tinha um problema no coração quando era mais jovem. E ele estava em um leito de um hospital. E ele, todavia, não conhecia sobre as manifestações do Espírito Santo. Porque ele ia a uma igreja que não creia nisso. Era uma igreja muito tradicional e não creia sobre os dons do Espírito Santo. Pero ele estava lendo a Bíblia e leu o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Portanto, os digo
que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, este joven, naquele tempo não era um pastor todavia, este joven leyó, wow, mira lo que dice la Biblia. Portanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis e os vendrá. E vindo fé a seu coração, ele começou a orar por si mesmo, começou a declarar palavra de sanidade para seu próprio corpo. Ele começou a declarar a palavra de Deus, a crer na palavra de Deus, e Deus o sanou de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, porque ele creu em la palavra de Deus. E naquele tempo ele não tinha o dom de sanidade, mas ele creu em la palavra de Deus, que diz que todo o que pedimos em oração, creyendo, lo recibiremos. Então, hermanos, isso é para que nós não digamos, eu não tenho o dom los dones de sanidades, então eu não vou orar por los enfermos. Não, não, não. Jesus nos mandou em sua palavra que devemos orar por los enfermos. Aunque você não tenha o dom de sanidade, mas você tem o Deus Todo-Poderoso que vive dentro de ti. Você tem o Espírito Santo em tua vida. Você tem a autoridade da palavra de Deus. Então, nós outros devemos seguir orando por los enfermos e pedindo ao Senhor que los sanes. Agora, como eu dije, os dones de sanidade é algo diferente dado a alguns. Muitas vezes as pessoas que têm os dones de sanidade oram por multitudes e muita gente é sanada. Não é uma oração de para uma pessoa. Muitos são sanados porque é o dom actuando através dessa pessoa. E os dones de sanidade são dados por el Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. É para ser uma bendição para seu prójimo. Que bueno, verdade? Você vai a um serviço e Deus usa uma pessoa através dos dones de sanidade e uma pessoa é sanada instantaneamente. Que bueno para esta pessoa, que edificante para a igreja. Isso levanta a fé das pessoas. Aún pessoas que não creem em Deus começam a crer no Senhor por causa destes milagres, por causa destas sanidades. Então, é uma bendição para seu prójimo. Agora, uma pessoa que ha recebido os dones de sanidades não opera de acordo com sua própria vontade, é segundo a vontade do Espírito Santo, como eu já falei anteriormente. Os dones de sanidade são a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus que milagrosamente traz sanidade e liberação de enfermidades e de dolências ou de dolências. Eu quero agora, então, dar algumas características de los dones de sanidade. Eu vou dar 4 características de los dones de sanidade e eu quero que você ponga atenção nisso. E eu já falei algumas cositas a respeito de lo que vou falar agora, mas agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado. A primeira característica de los dones de sanidade é que los dones de sanidades não é um conhecimento médico. Não é um conhecimento médico. Os dones de sanidade são habilidades sobrenaturais para restaurar a saúde de alguém. Habilidades sobrenaturais para restaurar a saúde de alguém. São obras que são inteiramente de Deus. Não é a medicina, não é o conhecimento, não são os doutores, mas é algo hecho de uma forma sobrenatural. Deus lo hace de uma forma sobrenatural. Eu já falei de Lucas, que foi o escritor do livro de Hechos e do livro de Lucas, que traz seu próprio nome. Lucas, ele era um médico, pelos registros de sanidades em los livros que ele escreveu, não era que ele estava sanando a gente através da medicina, não. O que Lucas registrou foram hechos sobrenaturais através do Espírito Santo. Então, a primeira característica dos dones de sanidade não é o conhecimento médico. Por quê? Porque nós estamos recalcando isto? Porque habrán pessoas que vão dizer, não, todos os doutores têm dones de sanidade. E não é assim. Os dones do Espírito Santo, dones de sanidades, são algo dados por el Espírito Santo para ser milagres, sanidades de uma forma sobrenatural. Então, essa é a primeira característica, é que não é
el conocimiento médico. La segunda característica de los dones de sanidad es que no es lo mismo que recibir la sanidad por la fe. Los dones de sanidades no es lo mismo que recibir la sanidad por la fe. Entonces, recibir la sanidad por la fe en Dios, en su palabra, es para todos los creyentes, es para todos nosotros. En Santiago habla sobre isso, que devemos orar por aqueles que estão enfermos e eles serão sanados. Agora, os dones de sanidades é outra coisa, são dados a algumas pessoas para sanar a las personas, a los enfermos de uma forma sobrenatural. Amém? Então, uma coisa é receber sua sanidade por la fé em la palavra de Deus, creyendo na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, pero os dones de sanidade são dados a algumas pessoas solamente para sanar a pessoas de uma forma sobrenatural. Então, aunque não haja as manifestações de los dones de sanidades por el Espírito Santo, as pessoas podem ser liberadas por meio da palavra de Deus. Então, uno não deve simplesmente dizer, eu só vou ser sanado quando vai uma pessoa que tenha esse dom de sanidade. Não, não, não. Nós creemos na palavra de Deus. E na palavra de Deus disse que nós devemos orar por os enfermos, que devemos receber sanidade por la fé. Então, porque há unção na palavra de Deus. Por isso que é tão importante que um cristiano seja parte de uma igreja, seja membro de uma igreja onde a palavra de Deus é predicada e onde Deus atua conforme a seu espírito. Onde há uma igreja que crê em la oração. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 18, tomarão em las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera, não les hará daño. Sobre los enfermos pondrão suas manos e sanarão. Para quem são estes? Para todos nós outros, os discípulos de Jesucristo. Tomarão las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera, não les hará daño. Sobre los enfermos pondrão suas manos e sanarão. Então, aunque os dones de sanidades são para alguns, porque a Bíblia diz, porque a este é dada por el Espírito a palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, mire que está sendo repartido, segundo o mesmo Espírito, a outro fé por el mesmo Espírito, a outro dones de sanidades por el mesmo Espírito, a outro el hacer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos gêneros de línguas, a outro interpretação de línguas. Então, é repartido às pessoas, mas não quer dizer que a todos, é a diferentes pessoas. Então, aunque os dones de sanidade são para alguns, todos nós outros devemos orar por los enfermos e crer que o Senhor los va a sanar. Esta foi a ordem que Jesus deixou a seus discípulos. Então, a primeira característica dos dones de sanidades é que não é um conhecimento médico. A segunda é que não é o mesmo que receber sanidade por la fé. E número 3, os dones de sanidades não é o mesmo que o dom de milagros. O dom de sanidade não é o mesmo que o dom de milagros. O dom de milagros, nós já hemos estudado sobre o dom de milagros, é muito mais amplo. De hecho, o dom de milagros contém uma ampla gama de obras poderosas de Deus. E o dom de milagros se superpõe a los dones de sanidades. Então, nós estivemos estudando a classe passada sobre os dones de milagros. Eu quero dar recordar alguns exemplos de los dones de milagros que a Bíblia nos diz. Quando Jesus transformou el água em vinho, foi um dom de milagros. Resurrecção de los muertos, dom de milagros. Hacer una hacha flotar é um dom de milagros. Então, e outros exemplos de dones de milagros. É interessante saber que no Antigo Testamento há mais registros do dom de milagros que no Novo Testamento. Mire isto. No Antigo Testamento há mais registros do dom de milagros que no Novo Testamento. Pero, no Novo Testamento há mais registros de sanidades que no Antigo Testamento. Houveram muitos milagros no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Espírito Santo venia sobre as pessoas de uma forma temporária e nesse momento os dones operavam.
pero en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo vive en el creyente para distribuir los dones. Y entonces, la tercera característica de los dones de sanidad es que no es lo mismo que el don de milagros. La cuarta característica de los dones de sanidad es que personas fueron sanadas sobrenaturalmente después que Jesús ascendió al cielo. Entonces, los milagros de sanidades no se limitaron solamente al ministerio terrenal de Jesús. Yo no sé si usted sabe, pero hay iglesias, y yo no estoy hablando mal de iglesias, estoy simplemente relatando, simplemente hablando, ¿verdad? Cuál es la realidad. Pero hay iglesias que ellos no creen que los dones de sanidade são para nossos tempos. Não, não, disse que foi para os tempos de Jesus e que foi para os tempos de los apóstolos, ou então solamente para os tempos de Jesus. Mas é importante saber que os dones de sanidades não se limitaram ao ministério terrenal de Jesus. De hecho, encontramos vários exemplos do exercício de los dones de sanidades depois que Jesus ascendeu ao céu. A Bíblia diz que Pedro sanou a várias pessoas, a pessoas em várias ocasiões. No livro de Hechos, no capítulo 3, versículos 6 e 8 a 8, a Bíblia habla que Pedro e Juan estavam subindo a porta do templo que se chamava Hermosa, e havia um homem que era paralítico e pedindo limosna, e Pedro disse, mira, Pedro lhe disse, eu não tenho ouro nem plata, pero lo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesucristo, levanta-te e anda. E este homem foi sanado instantaneamente. Então, Pedro, depois de Jesus, sanou a pessoas em várias ocasiões. Também a Bíblia diz em Hechos capítulo 9, versículo 32 a 35. Eu vou ler para você acá, déjame poner. Hechos capítulo 9, do versículo 32 ao 35, diz assim: Aconteceu que Pedro, visitando a todos, vindo também a los santos que estavam em Lida, e hallou allí a uno que se chamava Eneas, que hacía 8 anos que estava em cama, pois era paralítico. E lhe dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te levanta, levanta-te e haz tu cama. E em seguida se levantou, e vieram todos os que habitavam em Lídia, em Sarón, los quais se converteram ao Senhor. E le vieram todos os que habitavam em Lida e em Sarón, los quais se converteram ao Senhor. Então, Pedro também sanou nesta ocasião a este hermano chamado Eneas. E lo interessante é que diz que a gente que habitava neste lugar eles viram este milagre, e a Bíblia diz que eles se converteram ao Senhor. Se recorda que os dones de sanidades é para edificação da igreja, e uma das formas de edificar a igreja é quando vêm almas para o reino de Deus. As pessoas veem Deus obrando sanidades através de uma pessoa, e o Espírito Santo acende através de uma pessoa, e estas pessoas se conviertem a Cristo. Então, os dones de sanidades seguiram depois que Jesus ascendeu ao céu. O outro exemplo que a Bíblia nos dá é no livro é a história de Pablo e Bernabé, que também eles sanaram a muita gente. Pablo e Bernabé, em Hechos capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz assim: Portanto, se detuvieron allí muito tempo, hablando com denuedo, confiados en el Senhor, el cual dava testemunho a la palabra de su gracia, concedendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Então, os milagros e sanidades seguiram depois do ministério de Jesus. Então, a quarta característica de los dones de sanidade é que pessoas foram sanadas sobrenaturalmente depois que Jesus ascendeu ao céu. E já para terminar, eu estava escutando de um homem de Deus, um pastor, já está com o Senhor, mas ele estava falando antes de falecer que sobre os dones de sanidade. E ele falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele disse que os dones de sanidades vêm a uma pessoa que é inclinada a la compaixão por el sofrimento del ser humano. Ele diz, normalmente, os dones de sanidades dado a uma pessoa que é inclinada a la compaixão por el sofrimento del ser humano.
Por ejemplo, si uno no tiene inclinación a las personas enfermas, si uno no se duele por ellos, si uno no tiene compasión dentro de sí mismo por las personas que están sufriendo con enfermedades, entonces los dones de sanidades no son para esta persona. Porque normalmente uma pessoa que tem os dons de sanidade são pessoas que têm compaixão por os enfermos. E que é a compaixão? Compaixão é sentir a urgência de fazer algo por alguém que está enfermo. Você vê uma pessoa enferma, isso vai tocar seu coração. Possivelmente Deus te queira dar esse dom de sanidade. Porque a compaixão neste dom é muito importante. A Bíblia nos diz em São Mateus capítulo 14, versículo 14, São Mateus capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz: E saliendo Jesús, vio uma gran multitud, e tuvo compaixão de ellos, e sanou a los que de ellos estavam enfermos. Mira, a Bíblia diz que Jesus viu uma gran multitud, e tuvo compaixão de ellos. E depois de isso, a Bíblia diz: E sanou a los que de ellos estavam enfermos. Amém? Então, você tem que ter a compaixão. E Jesus teve compaixão das pessoas e sanou a los que estavam enfermos. Jesus foi movido de compaixão quando ele viu as pessoas que estavam enfermas, afligidas, que estavam sofrendo. E através da compaixão, Jesus sentiu esta urgência de sanar as pessoas. Então, os dones de sanidade são dados por el Espírito Santo e se manifestam quando Deus quer fazer sanidades em meio de las pessoas. Amém? Estes dias que nós estamos estudando sobre os dones do Espírito Santo, eu estou pensando como devemos orar a Deus. Será que devemos pedir específico dom? Senhor, dê-me o dom de sanidade. Bueno, a Bíblia diz que Deus dá o dom, o Espírito Santo dá os dones das pessoas como Ele quer e é para proveito. Então, eu creio que mais do que pedir um certo dom, pida ao Senhor que te dê algo, um dom que Ele te queira dar. E Deus te vai preparar para que você receba isto. Outra coisa também, pida ao Senhor que você seja responsável por el dom. Porque é interessante, um dom muitas vezes chama a atenção. Imagina uma pessoa que tem o dom de sanidades. Normalmente, uma pessoa que tem o dom de sanidades é uma pessoa que muita gente lo vai ver a predicar, muita gente vai para que ele ore por elas, mas esta pessoa tem que sempre cuidar seu coração e saber que sempre a glória é para Deus. A Bíblia diz que os dones são para proveito, para edificação da igreja. Não é para proveito de uno mesmo, não é para que uno engrandeça seu nome, mas é para que uno seja de bendição para a igreja. Então, ore a Deus e diga: Senhor, fluya através de mim, Senhor. Os dones que tu me queras dar, Senhor, pero ajuda-me a ser responsável com o dom. Ajuda-me a dar sempre a ti a honra, a glória e a alabança. E esteja aberto para o que Deus vai fazer em sua vida. Se você não é bautizado com o Espírito Santo, pida ao Senhor que te bautize com o Espírito Santo, porque isso é muito, muito importante mesmo, ser bautizado com o Espírito Santo. Amém? Eu quero nesse momento orar e agradecer a Deus por esse tempo, por esta classe, e que a palavra do Senhor quede guardada em nossos corações. Oremos. Padre, te agradecemos, Senhor, por este estudo bíblico desta noite. Senhor, hemos aprendido sobre os dones de sanidades. Oh, Senhor, te glorificamos, Senhor, porque tu eres o mesmo ayer, hoje e eternamente. Tu sigues fazendo milagros, tu sigues fazendo sanidades de forma sobrenatural. Oh, Senhor, eu te pido, Senhor, que tua igreja seja equipada com estes dones, Padre querido, que tu repartas, Senhor, a quem tu queiras dar, Senhor, pero ajuda-nos, Senhor, a ser responsável com os dones. Ajuda-nos, Senhor, Padre querido, a obedecer-te. Ajuda-nos, Senhor, a dar a ti toda a honra, a glória, a alabança e a adoração. Oh, Padre querido, não permita, Senhor, que seamos pessoas cerradas para as coisas espirituais. Nos ajuda, Senhor, por el contrário, nos ajuda, Senhor, a buscar, Senhor, as coisas do cielo, os dones espirituais, buscar mais de tu Espírito Santo, buscar a plenitude de tu Espírito, buscar, Senhor, ser bautizados com tu Espírito Santo, os que não são bautizados, Senhor.
Padre, que estejamos abertos, Senhor, que tu tenhas liberdade em nosso meio e hagas como tu queras fazer. Em nome de Jesus, Senhor, ponemos tudo em tus manos, Padre querido, e que tu palavra siga guardada em nossos corações. Te lo pedimos e te lo agradecemos em nome de Jesus. E todos decimos amém. Amém.